Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que estejam tudo bem aí com vocês, tá bom? Eu me chamo professora Nívia Regina, eu sou professora do componente curricular Educação Física e hoje viemos com a temática Práticas Corporais de Aventura. Vocês já ouviram falar nessa temática? Eu sou suspeita a falar, porque como eu estava planejando para vocês, eu adorei todo o programa, eu adorei cada esporte, eu queria muito ter a oportunidade de praticar. Apesar de ter um pouquinho de medo, eu acho que eu não conseguiria executar todos eles não. Mas é uma oportunidade para vocês, né, despertar, né, depois que vocês assistirem essa aula, despertar a vontade de praticar algum desses esportes de aventura. Então, oitavo ano, vamos começar? Vamos lá! História dos esportes de aventura. Eu coloquei umas fotos aí de esporte de aventura, né? O surf, o alpinismo, a escalada, que são esporte, pessoal, que são executados ao ar livre, tá? Ele é executado ao ar livre, são esportes muito prazerosos, diferentes dos esportes que são mais frequentes, né, no dia a dia, que a gente assiste na televisão. Mas vocês têm que perceber que com o passar do tempo, né, os esportes de aventura vêm aumentando e até estão participando das Olimpíadas, né? Tivemos esportes de aventura participando das Olimpíadas de Tóquio. Vamos assistir, né? Vamos seguir e eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de ter assistido, né? Porque já passou as Olimpíadas de Tóquio. Então vamos lá. História dos esportes de aventura. A definição de esporte de aventura, também conhecido como esportes da natureza, surgiu na década de 1980 e início da década de 1990, quando foi usado para designar esportes de adultos como, são vários, o paintball, surf, alpinismo, montanhismo, paraquedismo, o trekking, ciclismo de montanha, entre outros, né? Que antes eram praticados, pessoal, por um grupo pequeno de pessoas, tá? E passaram a se tornar populares em pouco tempo. Hoje em dia é muito popular, muita gente aderiu à prática de esportes de aventura, né? E o que são esportes de aventura? São esportes com maior grau de risco físico. Eita, professora, por quê? Gente, os esportes de aventura, eles são esportes que não têm muitas regras específicas e não têm um tempo delimitado. Só que temos que ver as condições do ambiente, né, como a altura, a velocidade e as variantes que são praticadas. É uma ótima opção para fugir da rotina e começar a prática de algum esporte de aventura, além de tirar o esportista da zona de conforto. Esse tipo de modalidade proporciona experiências incríveis e muita adrenalina. Eu coloquei a foto aqui de um grupo de paraquedistas, né? Não sei se eu tenho coragem de saltar de paraquedas, mas deve ser muita adrenalina. A pessoa tem que ter muita coragem, né, e confiança para executar um esporte desses. Mas como vocês estão vendo, é um esporte ao ar livre, é um esporte diferente, né? É um esporte para corajosos mesmo, né? E esses esportes, essas práticas corporais de aventuras, elas se classificam em duas categorias, tá certo? Esportes de aventura na natureza, que é o nosso foco, tá? Que a gente vai especificar para os oitavos anos, e esportes radicais urbanos. Vamos ver cada um deles. Esportes radicais urbanos, como o próprio nome já revela, são os esportes praticados em grandes cidades, tá? Alguns esportes radicais urbanos já são tão comuns no nosso dia a dia que nem nos atentamos que eles são esportes radicais. O fato de serem realizados na cidade incentiva a prática esportiva e torna o acesso a eles mais fácil. Alguns desses esportes já podem até ter feito parte da sua infância, enquanto outros são menos conhecidos, tá certo? Eu coloquei aqui alguns esportes radicais urbanos, eu coloquei os que eu acho que vocês veem mais, tá? Coloquei um grupo de skatistas, né?
que a gente está acostumado a ver em praça, né, na rua. Ali tem uma bicicleta, né, que é o ciclismo, e tem uma garotinha ali praticando manobras com patins. Então, esses esportes radicais, eles são os esportes que eles são mais praticados, né, no dia a dia, né? Ele é muito utilizado também pelas crianças como brinquedo, né, como lazer, mas também é usado como competições, tá certo? E o esporte de aventura na natureza, que é o nosso foco de hoje, o nome já diz, né, que são esportes de aventura na natureza. Eles são praticados em ambientes naturais. E como toda influência da natureza e suas variáveis como chuva, temperatura e o vento. Pelas fotos vocês já estão vendo a influência, né, do vento, né, da correnteza aí. E também essa foto dessas duas garotinhas aí, né, esquiando na neve, então tem a ver com a temperatura. Então, o esporte de aventura na natureza já diz ambientes naturais, ao ar livre, com a influência da natureza. Deve ser maravilhoso praticar algum deles, né? Apesar de ter riscos, tá? Mas como vocês estão vendo aí, para praticar esses esportes de aventura na natureza, requer também equipamentos de segurança. Vocês estão vendo aí, ó, que os dois grupos, né, estão com equipamentos de segurança. Eu trouxe até um capacete, deixei ali visível para vocês, porque o capacete, pessoal, é um dos equipamentos de segurança mais importantes na prática de esportes de aventura. Tá certo? Vamos seguir. Eu coloquei também foto de alguns esportes de aventura. Aí você também um ciclismo, né? Um ciclismo na montanha, na floresta. Flyboard. Então esses aí eu acho que vocês podem até ter visto na televisão, né? Porque não é tão comum o ciclismo na floresta, mas existe sim, né, esse tipo de esporte. Vamos seguir. A gente vai iniciar pelo trekking. Possa ser que vocês nunca tenham visto falar, né? Porque não é um nome tão que a gente está acostumado a escutar, mas é um esporte muito bom. Depois que eu estava planejando a aula, eu disse, poxa, eu queria fazer um trekking. Mas o que é, professor, um trekking? Trekking é uma palavra de origem sul-africana, que significa seguir um trilho ou um chamado percurso pedestre, fazê-lo a pé, uma trilha a pé, né? Como desporto, está inserido na modalidade de caminhada ou trilha, no qual o participante necessariamente faz pelo menos uma pernoite em um local distinto do ponto de partida da jornada. O trekking pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que a mesma conheça os limites do seu corpo. Essa foto aí embaixo vocês podem ver que é um grupo, né, que está executando, né, o trekking. Deixa eu falar para vocês, pessoal, que o trekking ele é muito confundido com o hiking, tá? O hiking também é um tipo de trilha, de caminhada. A diferença é que o hiking é tipo um bate e volta. Foi lá na floresta, fez a trilha, voltou, tá? No mínimo um dia. E o trekking, você vai pernoitar, você vai dormir, você vai passar a noite lá. Então essa é a diferença do trekking para o hiking, certo? Vamos lá. Para o trekking, existem equipamentos básicos de segurança também. De segurança, né? E para que vocês fiquem mais confortáveis, que vocês vão estar em meio à natureza. Eu coloquei a foto aí dos principais, tá certo? O bastão, esse bastão ele diminui e aumenta de tamanho, mas também quem for utilizar tem que prestar atenção, que ele é pontiagudo, tá? Ele pode cortar galhos, espantar animais, tá? É um tipo de proteção, mas que tem que ser usado com muita cautela, tá certo? Coloquei também uma mochila aí, essa mochila é mochila com barrigueira. Ela tem, ó, como se fosse uma ponchete, né? Ela faz com que você equilibre o peso da bolsa, né? Na sua coluna, no seu corpo. E dá para colocar várias coisas. Você pode ver que aí tem um saco de dormir. E nessa bolsa deve ter muita coisa, tá? Lanterna por conta da noite. Mas tem vários outros equipamentos aí, ó. Bastão, calçado específico, né? Porque você vai estar no meio da floresta.
é mais indicado uma bota. Tem roupas adequadas, né? Roupa que vocês se sintam bem. Reservatório de água, né? Um cantil pode ser, ou uma garrafa. A mochila, eu já falei, capa de chuva, porque é ao ar livre, né? Dependemos da temperatura, do vento, da chuva. O saco de dormir, lanternas, isolante térmico, entre outros, né? Geralmente, quando você vai com um guia, eles levam barracas, eles levam também os equipamentos de cozinha. Geralmente o guia leva esses materiais extra. Mas deixa eu falar para vocês sobre o trekking em termos de competição, tá? Porque em termos de competição, pessoal, a organização do evento, ela escolhe o local onde vai ser feito e escolhe também o percurso que vai ser feito o trekking, né? Existe lá, durante, né, a competição, existem pontos de controle, tá? A prova também ela é dividida em trechos e há também até contagem de passos. Deve ser muito interessante essa competição. Eu, quando estava estudando, eu disse, poxa, deve ser interessante praticar o trekking. Então, ele pode ser feito o trekking como lazer, tá certo? E também pode ser feito como competição, como lazer. As pessoas podem ir lá na floresta, fazer a trilha, fazer o percurso, os trechos, e pode ir para um hotel na floresta, se tiver, tá? Mas na competição, não. Na competição tem umas regras específicas, tá certo? Vamos lá para o nosso segundo esporte na natureza, certo? Escalada. Já ouviram falar na escalada? Escalada é o desporto ou atividade de escalar paredes de rocha, especialmente com o auxílio de cordas e equipamentos especiais. Vocês viram que eu falei para vocês, né, que esses esportes de aventura, ele requer equipamentos de segurança, tá certo? Porque alguns deles têm um grau de risco, então por isso que são necessários equipamentos de segurança. E eu falei para vocês do capacete, que eu acho que é o principal, que ele é muito importante durante a execução desses esportes, tá? Qual o objetivo da escalada? É atingir um ponto final ou um cume de uma face rochosa ou de uma estrutura. Isso é feito utilizando equipamentos específicos dependentes da dificuldade da escalada. Pode ser praticada de forma de recreação, como desporto competitivo e na manutenção de torres de comunicação e pontes. Vocês podem ver quando vocês, não sei se vocês já viram, quando vocês vão para o centro da cidade, que eles estão lá naquelas torres de comunicação, eles estão lá fazendo escalada para subir. Tá? Quando eles vão também fazer reparos na ponte, eles também fazem uma escalada, tá? Então, serve como recreação, como desportos e também como manutenção, tá certo? Também é utilizado, pessoal, a escalada em operações militares e resgate de emergência, tá? Como eu falei para vocês, sempre utilizando os equipamentos de segurança, tá certo? Vamos seguindo. Eu coloquei aqui para vocês um vídeo com dois tipos. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, que vocês viram primeiro, foi o esporte de velocidade, que esse ano entrou, né, nas Olimpíadas de Tóquio, né, o esporte de escalada. E esse segundo embaixo que está passando agora é o alpinismo, né, uma alta montanha onde o atleta, né, o participante está fazendo. Então, tem vários tipos de escalada. Alpinismo, Big Y, esportiva, artificial, a boulder, psicobloco e a indoor, tá certo? Então, existem todos esses tipos aí de escalada, além, né, da que a gente vê. Eu coloquei essa foto, esse primeiro vídeo aí, que é um vídeo o esportivo, né? Uma escalada de velocidade, porque entrou esse ano nos Jogos Olímpicos. Eu acredito que quem teve a oportunidade de ver, né, de assistir às Olimpíadas, viu que acharam estranho, né? Que esporte é esse, tá? É novo, por isso que eu coloquei, mesmo não sendo na natureza, mas eu coloquei para vocês verem a diferença que é de praticar uma escalada na natureza. Vamos lá. O nosso terceiro esporte é o surf.
O surf que também participa das Olimpíadas, é que fomos medalhistas. Vamos seguir, vocês vão vendo, né? O surf, pessoal, é uma prática desportiva, efetuada na superfície da água, considerada parte do grupo de atividades denominada esporte de aventura, ou seja, o surf é um esporte de aventura, cuja proficiência é verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executado pelo surfista. Então, o surfista está lá e ele vai ser avaliado a partir das manobras que ele vai executar nas ondas, tá certo? Ao deslizar em pé na prancha de surf, aproveitando a onda que quebra quando se aproxima da praia ou costa. Tá aí uma foto que eu coloquei embaixo de um surfista, tá? Eu acho também um esporte de risco, porque geralmente o local que eles fazem surf são praias com correntezas, com ondas muito altas, então elas não são apropriadas para banho, né? Nem todas as praias são apropriadas para fazer o surf, porque tem que ter ondas altas. Então, onde tem essas ondas altas, geralmente as pessoas não vão lá para tomar banho. Vamos lá. Onde surgiu o surf? Existe uma disputa, pessoal, né? De onde surgiu? Entre os peruanos e os polinésios, né? A prática de deslizar sobre as ondas há muito tempo já era conhecida pelos polinésios. Os primeiros relatos do surf dizem que este foi introduzido no Havaí pelo rei polinésio. É Tarito, acho que se chama assim. Outros relatos dão conta de que, muito antes dos havaianos, antigos povos peruanos já utilizavam uma espécie de canoa confeccionada de junco para deslizar sobre as ondas. Ou seja, não se sabe certamente se surgiu através dos peruanos ou dos polinésios, certo? Mas no Brasil, o esporte foi desenvolvido e começado em Santos, lá em São Paulo. Chegaram pelas mãos de turistas e funcionários de companhias aéreas, tá bom? Vamos lá. Esse vídeo que eu coloquei aí, antes de falar ao lado, eu coloquei um vídeo aí, pessoal, da disputa de Ítalo Ferreira, onde ele ganhou medalha de ouro, tá? Ele arrasou, então é um esporte também muito emocionante, um esporte rico, um esporte novo nas Olimpíadas. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ter assistido, né, essa apresentação de Ítalo Ferreira, que foi muito emocionante. Temos aqui os equipamentos do surf, né, que é a prancha, que é o principal. Temos o leste. Leste é aquele cordãozinho que prende no pezinho do surfista e prende no final da prancha, tá? Fazendo com que a prancha fique junto do atleta sempre. Temos as quilhas, que é como se fossem umas barbatanas que ficam no final, embaixo, na parte inferior da prancha, que faz com que a prancha ela não fique girando na água, tá? É para isso que servem as quilhas. E a parafina, geralmente o surfista passa parafina na superfície de toda a prancha, para poder eles ficarem mais fixos em cima da prancha. E temos também aqui embaixo, eu coloquei as principais manobras do surf. Tubo, batida, rasgada, 360 graus, floater, cut, aéreo, cavada, entre outros. Existem várias outras manobras, tá certo? Então, o surf foi a nossa terceira esporte de aventura na natureza. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, porque esses esportes são esportes radicais, são esportes novos nas Olimpíadas, são esportes prazerosos. Eu, quando estava planejando a aula, eu fiquei com vontade de fazer tudo. Não tenho muita coragem de fazer o surf, mas o trekking eu gostaria de fazer mesmo, tá certo? Vamos lá para a nossa sugestão de atividade. Para quem não me segue, tá? Eu coloquei aqui embaixo o meu Instagram, prof.niviaregina, tá certo? Então, se vocês quiserem compartilhar a atividade comigo, eu vou adorar e eu respondo todo mundo, tá certo? Que quiser me acompanhar para ter mais dicas. E se vocês já voltaram com as aulas presenciais, vocês podem fazer, mostra para o professor de vocês e diga aqui
assistiu a aula de EducaPE, de Educação Física, com a temática Práticas Corporais de Aventuras. Vamos lá. A primeira questão, você já praticou um esporte de aventura? Fale sobre o esporte e sua experiência sobre eles. Não precisa ser necessariamente o que a gente trabalhou, tá certo? De esportes na natureza, pode ser esportes radicais, também urbano, tá? E se você não vivenciou nenhum desses, fale qual vocês gostariam de praticar. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo esse que você está querendo praticar, tá certo? Oitavos anos, foi um prazer planejar essas aulas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!